Eu queria dar bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Seminário de Energias Renováveis e Eficiência Energética. Queria agradecer a presença do Dr. Marcelo Cabral, secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Dr. Paulo Artacho, que já é também bastante conhecido de todos, professor de Física da USP, Prêmio Nobel, e membro do IPCC. E o doutor Altino Ventura também, já conhecido, grande especialista na área de energia, ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético e presidente da Eletrobras, que compõem essa mesa de abertura. O tema é transição energética, crise, mudanças climáticas, crise energética, que a gente quer falar um pouco nessa abertura. A gente já atrasou um pouquinho aí o início, então eu não vou me prender muito ao conteúdo, que como o tema já diz, fala por si mesmo. Queria agradecer também nossos apoiadores e dar início ao evento. Como eu tinha dito anteriormente, nós estamos transmitindo por webinar e também pelo YouTube, né? Já temos algumas pessoas, começamos mais cedo do que normalmente o horário de praxe de início de eventos, né? Estamos começando às 8, como é um dia só, nós precisamos ter um dia de trabalho, porque a grade tem cerca de 20 palestrantes e está bem rica, né? Então, vamos dar início de forma prática a esse evento, abrindo por favor, com o professor Paulo Artacho, como a gente havia programado. Doutor Paulo, muito bem-vindo, e a mesa, a abertura é sua. A primeira palestra, por favor. Muito obrigado, agradeço o convite. Veja, aqui está a série temporal da temperatura média do nosso planeta nos últimos 2.000 anos. E aqui está onde nós estamos atualmente, né? Então, vejam que as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera estão causando aquecimento global que não tem precedente nos últimos 2.000 anos nesta série temporal. Na verdade, o último período onde o planeta foi tão quente quanto agora foi no último período interglacial, que ocorreu há 100.000 anos atrás. No gráfico da direita, é uma visão um pouco mais recente, de 1850 até o ano 2020, onde nós observamos em preto o aumento mais recente da temperatura, que se intensificou na década de 70, né? Em verde estão o que seria esperado do aquecimento, se só as forçantes naturais estivessem atuando, e em marrom, as forçantes naturais mais a ação do homem. Então, não há a menor dúvida de que o homem é o responsável por esse aumento da temperatura que estamos observando hoje. Isso não é nenhuma novidade, digamos assim, científica, né? O IPCC não é o primeiro painel a mostrar essa questão. Este gráfico foi obtido, essa figura, obtido de um artigo publicado em 2016 sobre anomalia de temperatura na América do Sul. Vejam o que acontece com o Vale do Rio São Francisco, né, onde aumentos de temperatura de 2,3 a 2,4 graus já está ocorrendo, a parte leste da Amazônia e a parte central do Brasil, com aumentos de temperatura também bastante significativos. E aqui na direita, a anomalia de precipitação, que é tão importante para garantir segurança energética num país que depende significativamente de geração de hidroeletricidade. Veja, o Brasil já está se tornando um país mais seco do que era algumas décadas atrás. Veja que no Vale do Rio São Francisco já observamos queda significativa em algumas regiões de 30% na precipitação, bem como toda a região amazônica e parte da região do Brasil central. Portanto, o Brasil está se tornando mais seco na parte central e norte, e observamos também um aumento da precipitação na região sul do Brasil.
Portanto, as mudanças climáticas, elas não são absolutamente nada para o futuro, elas estão aqui com a gente hoje, né? E para a gente começar a perceber qual é a projeção futura da temperatura e do clima do nosso planeta, é importante percebermos o elo causal que existe entre as atividades humanas, com as suas emissões de gases de efeito estufa, que alteram as concentrações atmosféricas destes gases na atmosfera, que altera o balanço de energia, que é o que controla quanto de energia entra ou sai do nosso planeta, causando aquecimento global, causando alterações na chuva, na circulação atmosférica e assim por diante. Então, há uma relação causal entre as emissões e os impactos que as mudanças climáticas estão fazendo na economia, na geração de hidroeletricidade, na produção de alimentos, no bem-estar da população e assim por diante. Bom, para saber o clima do futuro, o IPCC traçou 5 cenários diferentes, né? 2 cenários extremamente otimistas, 2 cenários onde o protocolo, o Acordo de Paris fosse implementado de maneiras diferentes, e um cenário onde nós continuaríamos a emitir gases de efeito estufa, como estamos fazendo agora. Atualmente, estamos emitindo 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano para a nossa atmosfera. Esses cenários de emissões de CO2 são acompanhados de cenários de emissões de metano, óxido nitroso e outros poluentes, como SO2, ozônio e assim por diante. Bom, se nós jogarmos esses cenários em modelos de computador para fazer a previsão futura do clima, nós observamos que os 2 cenários mais, digamos assim, otimistas, levam o aquecimento de 1,4 a 1,9 graus Celsius. Os 2 cenários que levam em conta a implementação do Acordo de Paris leva um aumento de temperatura de 2,8 a 3,7 graus Celsius, em média, no nosso planeta, e o cenário de continuarmos emitindo gás de efeito estufa, como estamos fazendo hoje, é um cenário onde a temperatura média do planeta sobe mais do que 4 graus Celsius. Então, vejam que não são mudanças leves na temperatura e no clima do nosso planeta, mas são mudanças profundas que vão afetar todos os aspectos da nossa sociedade. Mas mais importante do que um aquecimento médio no planeta como um todo, basicamente, é que conforme nós permitimos que o planeta se aqueça cada vez mais, os impactos vão ser maiores. Vejam, por exemplo, o caso, se permitirmos que a média global da temperatura atinja 4 graus Celsius, vejam a situação do Brasil. Um aumento de temperatura de 5,5 a 6 graus Celsius, porque as áreas continentais sempre se aquecem mais do que as áreas oceânicas. A região da Sibéria e da tundra no Canadá pode ter um aumento de temperatura acima de 6,5 graus, causando profundas mudanças no ecossistema, no degelo do Ártico, na circulação oceânica e assim por diante, né? Mas, para o Brasil, é importante a gente olhar também a questão das mudanças previstas para a chuva, para a precipitação. Então, num cenário onde nós permitimos que o planeta se aqueça 4 graus Celsius, veja, por exemplo, o cenário para o Brasil. O Brasil vai aumentar as secas que já estamos observando hoje, né? Queda na precipitação de 10% a 20%, em média, na maior parte do Brasil central, né? E na maior parte da região amazônica. Isso, evidentemente, tem impactos muito grandes, inclusive sobre o próprio funcionamento do ecossistema amazônico, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas talvez mais importante é que a chuva ela é o principal motor da quantidade de umidade no solo, que é fundamental para a agricultura.
né? Então, não há agricultura sem taxas adequadas de umidade do solo. E se nós olharmos um aquecimento de 4 graus do nosso planeta, vejam a situação da América do Sul em termos de mudança na umidade do solo. Nós vamos ter, no Brasil Central, onde o agronegócio hoje está bem estabelecido, uma quantidade muito menor de umidade no solo. O mesmo acontece no sul da África, o mesmo acontece na Europa mediterrânea, na América Central e na parte central dos Estados Unidos, onde hoje se produz muitos grãos, né? Então, isso já leva imediatamente a várias perguntas, particularmente para nós brasileiros, de que se a gente continuar apostando só num modelo do agronegócio como motor da economia nacional, nós não podemos não ter a mesma competitividade ao longo das próximas décadas que a gente tem hoje por causa da mudança climática que está em andamento no nosso planeta como um todo. Isso não é novidade também, né? Eu peguei esse mapa da Embrapa Informática Agropecuária, publicado em 2019, que mostra que as regiões com muito alto déficit hídrico, que eram restritas ao Nordeste brasileiro, avançam para o Tocantins, Goiás e Mato Grosso, e para a próxima década, evidentemente, mostram que as regiões do Mato Grosso podem ter déficit hídrico alto ou muito alto. Portanto, isso, obviamente, vai levar a um decréscimo na produtividade agrícola do Brasil, que preocupa a todos. O Fórum Econômico Mundial publicou este gráfico em 2016, numa análise de quais seriam os riscos globais, né, de um planeta 3 graus mais quente. Vejam a situação do Brasil como um todo, uma queda na produtividade agrícola da ordem de menos 30%, menos 40%. Então, vejam, tanto os relatórios do IPCC, quanto os relatórios da Embrapa, quanto do Fórum Econômico Mundial, feitos por técnicas diferentes, feitas com premissas radicalmente diferentes, mostram a mesma coisa de um Brasil mais seco, um Brasil com mais dificuldade de produção de alimentos. Um outro aspecto que está se tornando cada vez mais importante é a questão do aumento dos eventos climáticos extremos, que estão aumentando em todo o planeta. Por exemplo, no Canadá, observamos 48 graus de temperatura em junho deste ano, uma temperatura que não havia sido observada nos últimos 110 anos. Na Califórnia, teve uma onda de calor que bateu 52 graus Celsius na Califórnia, e, ao mesmo tempo, tivemos a maior chuva em um século na Alemanha e na Bélgica, que varreu cidades do mapa, né? Simultaneamente a isso, o Brasil sofreu a maior crise hídrica dos últimos 100 anos e o Rio Negro, por outro lado, em paralelo, teve a maior cheia em 119 anos em Manaus. Portanto, o que a gente observa é que os eventos climáticos extremos estão aumentando de frequência e de intensidade. E aí o IPCC ele fez a projeção do que aconteceria com os eventos climáticos extremos. Então, um evento que ocorria a cada 50 anos antes da Revolução Industrial, se deixarmos o planeta aquecer 4 graus, vai ocorrer 39 vezes mais frequente. Portanto, nós vamos continuar com o aumento da incidência de extremos de calor, secas e precipitação extrema. E, por último, no relatório do IPCC, o Brasil, como tem uma extensa área costeira, também tem vulnerabilidades importantes em relação ao aumento do nível do mar. Então, basicamente, a projeção é um aumento do nível do mar de 0,5 metro a 1 metro, de acordo com os cenários de emissões, se todos os fenômenos de alta probabilidade forem incluídos. Se os fenômenos de baixa probabilidade
também entrarem no cálculo, isso fornece um aumento médio do nível do mar de 1,7 metros, né? Então, é um aumento do nível do mar que vai ter um impacto enorme sobre a infraestrutura portuária brasileira, sobre todas as regiões costeiras da longa costa que temos no Brasil. E o IPCC fez projeções também sobre o aumento do nível do mar em 2300. Por que o IPCC fez isso? Porque uma vez que você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia e esta água vai para o mar, não há meio conhecido da ciência que possa reverter esse processo. Portanto, muito das mudanças climáticas que estamos fazendo são irreversíveis. E caso isso aconteça, se continuarmos as emissões no nível que estamos hoje, o potencial de aumento do nível do mar é de 15 metros, né? Então, vejam a potencial mudança que isso pode ter, não só nas áreas costeiras no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em Bangladesh, na Índia e assim por diante, né? Bom, é muito claro que o último relatório do IPCC mostrou que o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes em relação às mudanças climáticas, tanto do ponto de vista, por exemplo, da temperatura máxima anual, que vai aumentar muito significativamente, quanto à questão da precipitação, quanto à questão de chuvas muito intensas que causam alagamentos. Esta probabilidade vai aumentar de 30% a 40%, bem como os dias de secas consecutivos, que também vão aumentar em relação a toda a região do nosso país. Portanto, o Brasil mostra vulnerabilidades importantes e precisamos que o governo haja no sentido de adaptar o Brasil para essas vulnerabilidades. Então, isso não se restringe só aos aspectos que eu estava colocando, além dos recursos hídricos, a questão dos estoques de carbono, da biodiversidade, da sociodiversidade, também são aspectos muito importantes das vulnerabilidades brasileiras, e o nosso sistema econômico, do ponto de vista de produção de carnes, produção de grãos e também a bioenergia. E no caso da Amazônia, a Amazônia é chave na questão das mudanças climáticas globais, primeiro, pelas emissões crescentes de gases de efeito estufa, que aceleram o aquecimento global de uma maneira muito forte, mas também o aquecimento global já está impactando a Amazônia, trazendo queda na produtividade primária da floresta, fazendo com que a floresta comece a perder carbono para a atmosfera, pelo aquecimento, um aumento de temperatura que na Amazônia já é de 2,1, 2,2 graus Celsius, e uma queda na precipitação muito significativa em muitas regiões. E, para terminar, a gente pode discutir alguns aspectos importantes do Pacto Climático de Glasgow, que é o documento final da COP26, e ele mostra claramente a enorme distância entre a voz da ciência e as negociações diplomáticas que focaram exclusivamente em aspectos geopolíticos como um todo, né? Depois nós podemos discutir essas questões, mas o IPCC coloca a necessidade de reduzir as emissões em 45% até 2030, né? E nós vimos que compromissos dos países de se tornar neutro em 2050, 2070, vão contra a voz da ciência. Então, aquele cenário de aumento de 4 graus Celsius se torna cada vez mais realista. Entretanto, muitos países reduziram a sua ambição de redução de emissões de gases de efeito estufa, e se todos os países cumprirem os seus compromissos, o aumento médio da temperatura vai ser da ordem de 2,7 graus. Isso inclui desmatamento zero nas florestas tropicais e assim por diante. As duas maiores
pontos positivos da COP26 foi o acordo para ter desmatamento zero globalmente em 2030. O Brasil se comprometeu a desmatamento zero em 2028, né? Mas, obviamente, ainda faltam os instrumentos legais, operacionais, para que a gente possa reduzir o desmatamento, já que ele continua aumentando na Amazônia. Semana passada foram liberados pelo INPE os números do desmatamento de 2021 e houve um acréscimo de 21% no desmatamento de 2020 para 2021. Além disso, na COP26, foi acordada uma redução de 30% nas emissões de metano em 2030, né, comparado com 2020, o que é muito positivo, né? E a pecuária brasileira consegue facilmente atingir essa meta, inclusive com ganhos de produtividade. A indústria de combustíveis fósseis também coloca que melhorar os vazamentos de metano que ocorrem para a atmosfera traz ganhos de produtividade para a indústria. Então, isso é um exemplo óbvio de medidas de redução de emissões que também trazem melhorias na produtividade da indústria. Bom, outros pontos importantes é que os países desenvolvidos se negaram a dar qualquer ajuda aos países em desenvolvimento para a sua adaptação e para mitigação, e deixaram isso para ser discutido na próxima COP. Isso é muito preocupante, porque os países mais vulneráveis são os países que menos causaram o aquecimento global, e ver o mundo desenvolvido negar auxílio financeiro para que esses países possam se adaptar às mudanças climáticas é uma questão muito, muito delicada e importante. Então, é importante a gente salientar os compromissos brasileiros na COP26, porque agora cabe à sociedade pressionar e cobrar de zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, comparado com 2005, reduzir as emissões de metano em 30% e ser neutro em emissões de carbono até 2050. Então, nós precisamos de políticas públicas que vão na direção desses objetivos. E o Brasil tem muitos desafios, né? Tanto para a questão da economia, na redução da pegada dos gases de efeito estufa, nas cadeias de valor em todas as empresas, não só no agronegócio, mas também no setor de energia, principalmente, né? A perspectiva na ciência política, se não tivermos um engajamento forte, né, do Congresso brasileiro e dos partidos políticos nas políticas públicas para que possamos atingir as nossas metas, obviamente vai ser muito difícil que a gente possa atingi-los. Do ponto de vista da ciência, da tecnologia e da inovação, é fundamental que a gente tenha pesquisas que possam gerar soluções, que levem em conta também, além da redução de emissões e redução da vulnerabilidade do Brasil, em conta a geração de empregos, renda, bem-estar e inclusão social. E do ponto de vista da perspectiva jurídica, obviamente, nós também temos que ter um monitoramento dos compromissos assumidos pelo Brasil na COP26 e no G20, tanto nas esferas nacionais como um todo, quanto nas esferas subnacionais. E, por último, eu quero lembrar que a questão das emissões de gases de efeito estufa tem uma questão muito importante do ponto de vista de desigualdades sociais, porque os 10% mais ricos, eles emitem 49% dos gases de efeito estufa em nosso planeta. E os 50% mais pobres só emitem 10% do total dos gases que vão para a atmosfera. Bom, isso é importante porque as pessoas e os países mais vulneráveis
são as pessoas e os países que não estão causando o problema. Então, isso é uma questão geopolítica global extremamente importante e relevante. E a ONU, para resolver a questão, coloca o desenvolvimento e a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dos quais um deles, o 13, é a ação contra a mudança global do clima, mas ter um clima estável e que possa produzir alimentos, fornecer água e energia para o nosso planeta é absolutamente estratégico. Então, muitos dos demais 17 ODS dependem de um clima estável para poder serem atingidos. Então, é importante salientar que as questões ambientais e climáticas vão impactar cada vez mais na economia, no emprego e nas desigualdades sociais. E aqui está um mapa do potencial novo clima do nosso planeta, que é para onde nós estamos levando a nossa sociedade e os ecossistemas do nosso planeta como um todo. Obrigado pela atenção, gente, e estou disposto depois a gente debater esses pontos. Queria agradecer aqui ao professor Paulo Artacho pelas informações esclarecedoras e, ao mesmo tempo, muito assustadoras, né? A gente está correndo contra um tempo cada vez menor e já estamos vivendo, né, uma crise sem precedentes, 91 anos, a mais grave crise hídrica nos últimos 91 anos, e afetando a energia, né, que é sobre exatamente o foco da participação do Dr. Altino Ventura,